Muito bem, pessoal, então agora chegou a hora de falar dos procariotos. Vamos aos pouquinhos. Seguinte, estrutura geral de uma bactéria, tá? Que é o principal representante do procarioto. A gente já viu isso quando a gente falou lá no módulo 7 e 8 sobre tipos celulares, tá? Então, antes de mais nada, algumas revisões. Estrutura de célula e classificação, tá? No módulo 17, que foi o módulo anterior a esse, a gente estudou sobre a classificação dos seres vivos e a gente viu que hoje existe uma grande corrente científica que não considera o reino Monera como uma categoria taxonômica válida. Por quê? Porque ele não é monofilético, né? A gente viu que dentro do reino Monera estavam lá todos os seres que eram celulares, mas que não tinham um núcleo delimitado por uma membrana chamada carioteca. Então, dentro de Monera se incluiu tanto bactérias quanto árqueas. E a gente viu que elas são completamente diferentes do ponto de vista genômico. E por isso elas foram separadas em dois domínios. Então, hoje em dia, o que a gente chamava de reino Monera, hoje são dois domínios, o domínio árquea e o domínio bactéria, tá? Por que Monera? Monera significa único. Uma alusão ao fato de que essas células todas, né, tanto as bactérias quanto árqueas, são seres unicelulares, formados por uma única célula. E como é essa célula? Bom, o que vocês já sabem? Esses seres têm uma única molécula de DNA, um cromossomo circular, dupla fita, normal, tá? E podem apresentar no seu citoplasma moléculas de DNA extracromossômicas, ou seja, plasmídios bacterianos, tá? Esses plasmídios, eles podem ser incorporados pelo genoma. E se isso acontecer, a gente passa a chamar esses plasmídios de epissomos, tá? Então, por que importa saber disso? Porque o plasmídio, ok, ele pode ter um gene de resistência, como a gente já viu muitas vezes ao longo das nossas aulas. Mas essa célula daí, quando ela for se dividir, se esse gene de resistência estiver em um plasmídio, não necessariamente as duas células filhas vão receber esse plasmídio, né, durante a divisão celular. Porém, se o plasmídio for incorporado ao cromossomo e se tornar um epissomo, todas as células filhas, durante as divisões celulares, vão herdar este gene necessariamente. Porque antes da célula se dividir, ela duplica o genoma, e junto com o genoma tem o gene de resistência. Tá? Então, essa é a principal diferença. Por isso que importa que o plasmídio possa vir a integrar o genoma, porque daí todas as células filhas receberiam este material genético. Além disso, no citoplasma a gente pode ter uma organela não membranosa, que é o ribossomo, tá? Formado por proteína, por RNA ribossômico. Lembra que a biomassa é menor, né? O ribossomo 70S. E podem existir exceções com relação a organelas membranosas. A gente viu que tem duas organelas membranosas que podem ocorrer em procariotos, que é o mesossomo, que tem autor que não acredita que o mesossomo exista, mas enfim, se existir, a gente já estudou lá atrás que o mesossomo era responsável pela divisão celular e pela respiração celular. E a membrana fotossintética, que ocorre nas cianobactérias, que é uma membrana internalizada que tem os pigmentos fotossintéticos. Quem não lembra disso, por favor, volta lá no módulo 8, que foi quando a gente estudou o citoplasma procariótico e eucariótico. Mas é isso, tá? Em princípio é ribossomo, enzima, água, nutrientes e lá o material genético que pode estar na forma de cromossomo ou de plasmídio. Para fora do citoplasma, a gente vai ter membrana plasmática, né? Normal, bicamada fosfolipídica, mosaico fluido. Parede celular, que vocês já sabem, é no caso das bactérias, peptídeo-glicano, certo? Um exemplo de peptídeo-glicano que a gente estudou lá no módulo 7 é o ácido murâmico, ou a mureína. E é opcional, tá? Algumas, não é que seja opcional, mas tipo, nem todas as bactérias têm. Por fora da parede celular pode ter uma cápsula polissacarídica. Essa cápsula é mais comum em bactérias patogênicas. Esse polissacarídeo, ele pode deixar essa bactéria mais facilmente hidratada e, portanto, mais resistente à desidratação, ao nosso sistema imunológico, enfim, tá? Algumas bactérias podem apresentar duas membranas plasmáticas. Então, são duas bicamadas fosfolipídicas, né? Uma membrana plasmática, uma parede celular e outra membrana plasmática. Nem todas são assim, tá? Pode ocorrer flagelo. A gente já viu que o flagelo das bactérias é diferente do nosso. O nosso é feito de microtúbulos, enquanto das bactérias é feito de flagelina.
E é isso. Esses cabelinhos aqui a gente já conversou sobre eles também. Eles se chamam pili ou fímbria sexual. Daqui a pouquinho a gente vai explorar mais a função dessas estruturas todas, tá? Então agora é mais uma revisão mesmo. Com relação a dimensões, elas são muito pequenininhas. Elas têm o tamanho médio aí de micrômeros, tá? Lembrando que um micrômero é nada mais, nada menos do que 10 na menos 3 milímetros, tá? Então é muito pequenininho. E dentre os menores procariotos que a gente tem, dentre as menores bactérias que a gente tem, estão as rickétsias e os micoplasmas. As rickétsias durante muito tempo foram chamadas de procariotos incompletos, porque elas são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que tu mal enxerga elas, né? E elas não conseguem ter uma atividade metabólica a não ser que ela esteja dentro de um hospedeiro. Então, no passado, muitos autores discutiam se isso era bactéria ou não, porque, afinal de contas, é parasita intracelular obrigatório, assim como são os vírus. Então, não é. Hoje a gente sabe que são, sim, bactérias, são seres celulares, tem membrana plasmática, citoplasma, tudo, mas são muito pequenininhos, tá? Eu anotei aqui algumas dimensões para vocês terem ideia. Deixe-me ver aqui, Dandra. Elas têm dimensões entre 0,3 micrômeros e 0,5 micrômeros, tá? É muito pequenininho, certo? Então, uma das mais famosas é a Rickettsia provazek, que é uma que causa o tifo exantemático. E o micoplasma é um tipo de bactéria pequenininha pra caramba também, mas micoplasma é bactéria que não tem parede celular, então sempre tem exceção à regra, né? De forma geral, a gente diz que bactéria tem parede celular de peptidoglicano, mas o micoplasma é um tipo de procarioto, pode ser tanto bactéria quanto árquea, que não tem parede celular. Elas são as menores células conhecidas. Bom, os micoplasmas, eles são menores ainda do que as rickétsias, tá? Eles são realmente as menores células conhecidas, muito pequenininhas, tá? E, em princípio, podem viver em vários lugares, não são todas parasitas intracelulares obrigatórias. Mas existem algumas que são especialmente preocupantes, né? Aqui botei o GIF, só para vocês terem noção de tamanho, tá? Quando a gente fala em micrômero. Aí tem uma bactéria no olho de um microcrustáceo. Nem é olho, é um fotorreceptor. Olha a bactériazinha, tá? Então, tu tem no zoom maior, né? O microcrustáceo, aí entra no fotorreceptor dele, aí tem uma bactéria. A gente começa no 1 micrômetro, nos 1000 micrômetros, perdão, né? E a gente vai diminuindo até chegar no que é 1 micrômetro. As bactérias, no geral, têm 1 micrômetro, né? Então, as rickétsias e os micoplasmas, que são essas que eu tô falando pra vocês, elas são muito menores do que essa bactériazinha que tu tá vendo aí. Em uma aproximação absurda de um microscópio superfodástico, né? Que é aquele que eu falei pra vocês, o microscópio eletrônico de varredura, que faz o formatão aí das estruturas todas. Olha que loucura o que é 1 micrômetro. Legal, né? Eu acho isso muito absurdamente sensacional. Mas, como eu ia falando, tá? O micoplasma é ainda menor do que a rickétsia, tá? Aqui a gente tem um esqueminha de micoplasma sem parede celular, ó, só bicamada fosfolipídica, tem materialzinho genético, tem citoplasminha ali, uns ribossominho e era isso, tá? É muito simples, acredita que seja uma das células mais primitivas que existem por aí. Um micoplasma muito famoso, micoplasma, que causa pneumonia em ratos e em aves, tá? Que a gente chama de PPLO. Abreviação termo em inglês, tá? Pleuropneumonia like organisms. Eu já falei pra vocês que meu inglês é maravilhoso, então não tenho nem vergonha mais de fazer isso. Aqui faltou um negocinho, tá? Tem 0,1 micrômetro de diâmetro. Eles são ridiculamente pequenininhos, certo? Então é isso. Então podem ser muito pequenos, 0,1 micrômetro de diâmetro até 1 micrômetro de diâmetro. Tem algumas que são um pouco maiores, sempre tem exceção, tem algumas que são grandinhas, mas é exceção e não é regra. Sobre o formato destes procariotos, tá? Eles podem ter vários formatos. Coccus significa grão, tá? Então coco é um procarioto que é uma bolinha. Então coco é um grãozinho. Então, ele pode viver sozinho ou ele pode formar colônia. Se tem 2 grãozinhos, tu tem 2 coquinhos, é um diplococo. Se for um colarzinho de cocos, estreptococo. Se forem 4 coquinhos formando um quadradinho, a gente chama de tétrade. Tetra é 4, né?
E sarcina é muito legal de ver no microscópio porque são 4 coquinhos na frente e 4 coquinhos atrás. Então parece um cubo de coquinhos. É muito bonitinho a sarcina. Diplococo pode ocorrer, aliás, várias bactérias de vários formatos diferentes podem ter cápsula ao seu redor, como a gente viu no primeiro slide, né? Então, cápsula lembra que é aquela estrutura polissacarídica que protege elas. Tu pode proteger colônia, como no caso do pneumococo. O pneumococo é um diplococo, né? São 2 coquinhos que tem cápsula ao seu redor e que podem causar pneumonia na gente, tá? Então, esse aqui é um diplococo encapsulado. E aqui o estafilococo é quando tem um cachinho de cocos, parece um cacho de uva, tá? Então, aqui é ele único e aqui é o coco nas potenciais colônias que ele pode vir a formar. Lembra da ecologia que a colônia é uma associação onde tu tem ligação anatômica entre os indivíduos que tu está estudando. Bacilo significa bastãozinho, tá? Ilus é isso, é inho, tá? Então, bacilo é um bastãozinho, um bastão pequenininho. É o formato que a bactéria pode ter, tá? Entre o coco e o bacilo, tu tem formas intermediárias, tá? Podem ter bactérias aí com forma de cocobacilo. Ela não é arredondada, ela não é alongada, ela é uma coisa no meio do caminho, é um ovinho. A gente chama ela de cocobacilo. E os bacilos, assim como os cocos, podem formar colônias. Então, aqui tu tem o diplobacilo, assim como tu tem o diplococo. E tu tem o streptobacilo, assim como tem o streptococo. A diferença é que a gente pode ter paliçadas, né? Que são bacilos dispostos não linearmente, né? Mas, enfim, um do ladinho do outro, assim, um comprimento, como vocês podem ver. Mas é isso, os bacilos eles podem ser flagelados e os cocos não. Existem várias outras formas importantes, né, de bactérias, mas a gente vai focar nas que caem mais nos vestibulares. Então é coco, bacilo e vibrião. Vibrião significa vibrar. Essa é uma alusão ao fato de que vários se locomovem por contrações alternadas da sua própria célula. E os vibriões podem sim apresentar flagelo também, além de contrações do própria célula. E a gente tem os espirilos e os espiroquetas. Espirilo significa espiralado. Então, tem muitos autores, inclusive, que não veem diferença entre os dois, que é tudo espiralado, é tudo espirilo, enfim. Mas os que fazem diferença entre os dois consideram espirilo aquele que pode ter flagelo na sua extremidade celular, tá? Lembra do flagelo? Espirilo. E o espiroqueta não terá flagelo, ele só se movimenta por movimentos ondulatórios da própria célula. Então é uma célula bem estranha, né? Mas existe. Certo? Espirilo, flagelo. Tá? Em princípio, espiroqueta e coco não tem flagelo. Certo? Então essa morfologia a gente pode aplicar tanto para árqueas quanto para bactérias, que são os nossos 2 procariotos, alvo de estudo dessa segunda parte da nossa aula. Quer dizer, terceira já, né? Primeira parte foi vírus, depois foi viroses, né? As perebas lá. E a terceira parte são as bactérias e árqueas, os procariotos. Com relação à locomoção, vocês viram, ele pode ter flagelo. No caso das bactérias, flagelina, que é uma proteína semelhante à miosina, tá? E no caso das árqueas, raramente tem flagelo, mas pode acontecer em algumas raras espécies também. E é isso, tá? Só não se esqueçam, por favor, que o nosso flagelo é de microtúbulo, de tubulina, tá? São flagelos diferentes. O flagelo surgiu em momentos diferentes, em grupos diferentes, ao longo do processo evolutivo. E a locomoção pode se dar naquelas que não têm flagelo por movimentos ondulatórios ou alternados da própria célula. É isso. Outra coisa, características gerais, tá? De bactérias, agora propriamente dito. As bactérias são os seres vivos mais disseminados do planeta Terra. Então, é aquilo que a gente conversou em evolução. A gente se acha o máximo, né? O ápice do processo evolutivo, e não é verdade. As bactérias, na sua simplicidade, parede celular, membrana, citoplasma e DNA, elas são os seres vivos mais disseminados do planeta. Tem bactéria em tudo, no ar, na água, no chão, na tua pele, dentro de ti, sabe? Formando relações simbióticas com quinidários, no caso dos recifes de corais e com tantas outras, né, seres vivos. Tá por tudo. E toda a vida no planeta, em princípio, tem alguma relação direta ou indireta com alguma bactéria. Então elas são super importantes. Então elas estão por tudo, na sua simplicidade, elas dominam o planeta.
Além disso, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. A maioria é heterótrofa, tá? Precisa de uma fonte de carbono diferente do gás carbônico. Então, se alimenta de coisas que contenham, sei lá, proteínas, carboidratos, lipídios, tá? Heterotrófica. Alguém teve que produzir essa molécula orgânica para ela. E a autotrófica tem capacidade de produzir moléculas orgânicas, como no caso das sulfobactérias ou das bactérias que a gente chama de fotoautotróficas, como são as cianobactérias, que a gente estuda desde lá da ecologia, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre o metabolismo bacteriano no fim. Elas podem fazer decomposição e sobre a função da decomposição a gente já exauriu, né, a importância da decomposição nos sistemas biológicos. Se não houvesse decomposição de matéria orgânica, quando os seres morressem, se não houvesse a decomposição, a matéria ia ficar toda acumulada nesses cadáveres. Então, aos pouquinhos, ninguém ia devolver o nitrogênio que está no corpo dos seres para o solo. As plantas não iam ter mais fonte de nitrogênio que não aquela que está no solo, sabe? O mesmo vale para o fosfato, para o cálcio. Invariavelmente, claro, no longo prazo, se não houver a decomposição, os nutrientes vão ficar retidos na biomassa. E aí não tem mais ciclo de matéria, e não tem mais ecossistema que perdure. Então a decomposição é nojenta? É, tá? Ninguém gosta de sentir cheiro de coisa podre, mas ela é vital. Incrível, porque ela lida com morte, mas lida com vida também, tá? Então permite o ciclo da matéria. Com relação às que são autotróficas, as bactérias podem ser fotossintetizantes, quando a energia vem da luz, ou quimiosintetizantes, quando a energia vem de uma reação química, como uma reação de oxidação, por exemplo. Elas podem ser aeróbicas, nesse caso precisam de oxigênio para degradar as moléculas orgânicas, ou anaeróbicas, quando elas não precisam de oxigênio. Nesse caso, se ela for anaeróbica, ela pode ser anaeróbica estrita ou facultativa. Se ela for anaeróbica estrita, é o caso da bactéria que causa o tétano. Ela odeia oxigênio é tóxico, mata ela. Então, ela é anaeróbica estrita, ela não pode estar na presença de oxigênio, porque senão ela morre ou ela vira um esporo lá, que é uma estrutura de resistência. A gente vai ver daqui a pouco. O mesmo vale a bactéria que causa o tétano, né, a Clostridium tetani, né, e o Bacillus anthracis, né, são duas bactérias que são anaeróbicas estritas, detestam oxigênio, viram esporos para ficar resistente até chegar num ambiente anaeróbico. E a anaeróbica facultativa é aquela que vive sem oxigênio, mas se tiver oxigênio ela prefere, porque senão ela vai ter que fazer fermentação. Fermentação, você sabe, libera 2 ATPs por molécula de glicose, é pouco eficiente. Então, a anaeróbica facultativa, se tiver oxigênio, o oxigênio inibe a fermentação, né? Inibe a rota anaeróbica e ela passa a ser aeróbica, certo? Então, esses são os principais tipos de metabolismos destes micro-organismos. E aí, a gente pode, para bactérias, delimitar que grupo de bactérias a gente está falando, com base na sua composição de peptídeo glicano. A gente tem 2 grupos de bactérias que a gente chama de gram-positivas e de gram-negativas. As gram-positivas têm peptídeo glicano grosso, mais espesso, e as gram-negativas, elas têm um peptídeo glicano mais fininho. Tem parede celular? Tem, mas é mais delgada, tá? Diferentes medicamentos são utilizados contra gram-positivas ou gram-negativas, então é um passo importante para a classificação das bactérias, tu saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa. E para isso a gente faz um tipo de coloração que a gente chama de coloração de Gram. O que é coloração de Gram? É quando tu pega as bactérias e com base em corante tu delimita, essa é gram-positiva ou gram-negativa. Como que tu faz isso? Tu pega as bactérias lá de um paciente e coloca essas bactérias em uma plaquinha, sabe essas... Ai, me faltou um nome agora. Aquele vidrinho que a gente usa para colocar no microscópio, sabe, para ver lá a célula no microscópio. Essa plaquinha de vidro que me faltou, lâmina, ai Jesus, lâmina, né? Essa lâmina de vidro que a gente usa para ver as coisas no microscópio. Tu pega lá a tua amostra de bactérias com um cotonete esterilizado, que no laboratório a gente chama de suave, e passa com o suave as bactérias nessa lâmina de vidro. E aí tu vai pegar, se quem já frequentou um laboratório sabe, tem uma chama lá que a gente chama no microscópio de bico de Bunsen.
Tu vai colocar essa lâmina com as bactérias acima da chama, tá? Esperando ela ficar bem sequinha, essa lâmina. Não vai torrar as bactérias, vai colocar essa lâmina em cima ali, só para pegar o calor dessa chama. E aí, esse processo de fixação envolve o calor. Então, quando a aguinha toda evaporar, as bactérias vão ficar, teoricamente, grudadas na lâmina de vidro. Depois disso, tu pode jogar o corante, né? O cristal de violeta, seguido do tratamento de Lugol, que é o que a gente chama de coloração de grã. Isso vai dar uma coloração roxinha para as plantas, ótimo, para as bactérias. E aí, logo depois disso, tu vai descolorir as bactérias. Tu vai jogar álcool ou acetona, né, em cima destas bactérias. Qual é a finalidade disso? Isso vai determinar quem fica corado e quem não fica corado. Quem tem a parede celular fininha perde a coloração de grã, porque ela é específica para peptídeo glicano. Então, nesse estágio, as gram-positivas vão reter o corante, as gram-negativas não. Nesse sentido, o que vai acontecer? Vão ficar meio que transparentes, tu não vai enxergar elas bem ao microscópio. Então, tu joga um outro corante, chama safranina, que é rosa. Então, as gram-positivas no microscópio ficarão roxas e as gram-negativas vão ficar cor-de-rosa ou vermelhadas, enfim. E aí, tu vai saber quem é gram-positiva, gram-negativa, tu já vai ter o primeiro passo para classificar aquela bactéria. E, enfim, se for uma bactéria patogênica, escolher o melhor antibiótico possível, tá? Mas é o primeiro passo de muitos que os pesquisadores fazem para determinar o procarioto que ele está trabalhando. Antes eu falei para vocês que as bactérias podem formar esporos. O que é o esporo? O esporo é uma estrutura de resistência, tá? Cuidado, tem gente que acha que formação de esporo é uma estrutura de reprodução de bactéria. Não é. A bactéria vai formar um esporo, vai se transformar em esporo quando o ambiente estiver perigoso para ela. Então aqui, nesta célula, a célula tá bem super saudável, tá ali com o genominha dela, aquele cromossomo na região que a gente chama de nucleóide, não é núcleo porque não tem carioteca. A célula tá no estado que a gente chama de forma vegetativa, ela tá bem. Aí daqui a pouco o ambiente fica ruim, sei lá, falta água, fica muito quente, sei lá. E ela começa a pensar, vou morrer se eu continuar na minha forma vegetativa. E aí ela começa a formação do esporo. Endósporo significa esporo interno, né? Então, geralmente ela programa a formação de uma capa de cálcio ao redor de coisas importantes, genes vitais, alguns ribossomos, estruturas citoplasmáticas que não podem ser perdidas. E tudo que ficar fora do endósporo começa a morrer, tá? Então, quando tu tem uma capa de cálcio bem formada, a gente diz que tu tem um esporo maduro. Nessa imagem, tu consegue ver dois formatos do Bacillus anthracis, né? Que é aquele caso, o antraz, o carbúnculo, enfim. Então, a forma vegetativa, o nome dela é bacilo, não é à toa, né? Ela é um bastãozinho. Essa forma dela é saudável. E essas bolinhas são os esporos que ela forma quando ela está num ambiente desfavorável. E aqui, nessa imagem, a gente tem um endósporo em formação, né? Tu pode ver que a célula está toda se degradando aos pouquinhos. E aqui está o esporo formado já com aquela estrutura degradada, tá? Então, o endósporo aos pouquinhos se formando, que mostra, né, a capa de cálcio. Enfim, tá? O que chama de esporangia é a célula-mãe que vai morrendo, é quem formou o esporo. Certo? Então, esporo é uma estrutura de resistência. Quando o ambiente fica bom, no caso do antraz, quando o ambiente fica sem oxigênio, tipo, dentro do nosso organismo, ela sabe que ela pode se voltar para sua forma vegetativa. Então, ela volta a ficar ativa, volta a ter a forma vegetativa inicial. Certo? Eu tô indo mais rápido agora porque vocês sabem, né? Estamos num vídeo, vocês podem parar, voltar, anotar, fazer como quiserem. Então, eu tomo a liberdade de blá, 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 um pouquinho mais rápido, só para o vídeo ficar um pouquinho mais curto, ser mais fácil de upar depois, tá? No YouTube. YouTube, certo? Com relação à reprodução, como é que uma bactéria vai se reproduzir, tá? Geralmente a reprodução da bactéria é assim. Uma bactéria está ali parada, ela duplica o seu material genético, alonga o seu citoplasma e se divide em duas, tá? Isso a gente chama de fissão, cisciparidade ou fissão binária, tá? Ponto. Agora, se a gente está falando de uma cianobactéria, uma cianobactéria pode formar aquelas... Lembra dos streptococcus, streptobacillus? Ela é uma bactéria que forma fios, a gente chama de filamentosa.
Nesse caso, esses fiozinhos, esses streptococcus ou esses streptobacilos, eles podem se quebrar às vezes. E isso não significa que as células que formavam esse fio vão morrer. Pelo contrário, cada partezinha continua se proliferando. Então, a gente chama isso de hormogônio. O hormogônio, então, é um fragmento de uma cianobactéria filamentosa que consegue se regenerar e, enfim, continuar se proliferando por aí. Então, não é estranho se vocês virem o termo hormogônio, tá? E aqui tá um GIF para mostrar para vocês a reprodução das bactérias por fissão binária. Olha só que legal, ela simplesmente se alonga, se divide em duas. E como vocês podem ver, é bem eficiente. 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8, blá, 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 blá. Daqui a pouco tem 1 milhão de bactérias ali, tá? Elas muito rapidamente se dividem, como vocês podem ver nesse GIF. Óbvio que a imagem tá acelerada, tá, pessoal? Tá mega acelerada. Mas é só para vocês terem noção da capacidade de reprodução assexuada. E anota aí, pessoal. Isso aqui é reprodução assexuada, não envolve outras bactérias. É uma que se divide em duas, tá? Então, teoricamente, todas essas bactérias são clones das bactérias originais, certo? Não existe variação genética entre elas, geneticamente idênticas, a não ser que, durante as divisões celulares, tenha ocorrido aí uma mutação aleatória que tenha deixado ela levemente diferente do que ela costumava ser. Então, reprodução em bactérias não implica em variabilidade genética, a não ser que ocorra mutação, porque a reprodução é assexuada, não envolve mistura de genes de indivíduos diferentes. Então, como é que elas conseguem variabilidade genética? Elas conseguem por 3 processos: conjugação, transformação e transdução. Até um pouco tempo atrás, vários autores chamavam isso aqui de reprodução sexuada. Só que hoje em dia a gente prefere não chamar isso aqui de reprodução sexuada, porque para ter reprodução, tu precisa gerar um novo ser. E aqui não necessariamente essas bactérias vão ter filhos, certo? Então, não chamamos isso de reprodução sexuada. A gente chama de estratégias de aumento de variabilidade genética, mas podem encontrar questões que ainda tratam isso dessa forma, então por isso eu trago para vocês as duas abordagens, tá? Saibam os dois. Mas vamos tratar aqui nesta aula isso como uma estratégia de aumento de variabilidade genética. Então o que é isso? Tu tem lá, na conjugação, escreve aqui em cima, conjugação, 2 bactérias, tá? Uma bactéria que tem plasmídios, genes de resistência a algum problema ambiental, e uma bactéria que não os tem. Então, essa bactéria, em princípio, pode estar prejudicada. Se essa bactéria tiver... Opa, volte que eu ainda não estou pronta para mostrar este slide. Pronto. Se essa bactéria aqui, ela tiver um gene chamado gene fator F, F de fertilidade, ela consegue produzir, lembra? As fímbrias sexuais. Gera uma ponte, um tubo de conjugação entre essas 2 bactérias. E através desta fímbria sexual, as bactérias podem transferir os seus plasmídios para as bactérias vizinhas, que vão se separar e seguir sua vida depois, tá? Então, mais tarde, esses plasmídios podem se transformar em epissomos, como a gente viu no início, quer dizer, podem se tornar parte do genoma da célula receptora, mas elas não necessariamente tiveram um filho, elas aumentaram a sua variabilidade. Quer dizer, essa daqui aumentou a sua variabilidade genética. Houve transferência de genes para ela, mas não houve prole. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente. Tá? Então, cuidado com isso. Mas isso é conjugação. Então, detalhe. A bactéria que tem o gene fator F, fator de fertilidade, faz a fímbria sexual e transfere esses plasmídios para outra bactéria. Certo? Pile ou fímbria sexual pode ser usado por conjugação? Claro que pode. Mas também pode ser utilizado, pessoal, simplesmente as piles para se fixar em algum substrato, sabe? Ou para se fixar na célula hospedeira. Nem sempre é para fazer conjugação, às vezes pode ser só para fixação, certo? Outra estratégia de variabilidade é quando o vírus dá uma mãozinha para o processo. Vocês acabaram de estudar o ciclo lítico e lisogênico e viram que os vírus inserem o material genético deles na maquinaria celular bacteriana. E se ele for ativar o ciclo lítico, ele vai degradar o genoma bacteriano, como vocês estão vendo aqui em roxo, ele foi degradado, e vão fazer biossíntese de mais material genético viral, em vermelho, aqui essas 3, tá? E de capsídeos virais.
Só que na etapa que vem depois da biossíntese, que é a montagem ou morfogênese, pode acontecer dos capsídeos englobarem não apenas o DNA viral, mas eles podem englobar material genético da bactéria hospedeira. Então aqui vocês têm um vírus que está com material genético viral, então é um Fagus T normal, e aqui tu tem um Fagus T que pegou o DNA da bactéria hospedeira, tá? Nesse marronzinho aqui. Ou seja, quando esse Fagus for infectar uma nova bactéria, ele vai fazer injeção de genoma bacteriano desta bactéria aqui, e não um genoma viral que pode vir a causar ciclo lítico, enfim, doença nessa bactéria. Então, essa bactéria só graças ao vírus que, né, teve um acidente de produção ali, digamos assim, ele ganhou variabilidade genética, tá? Então, em uma nova infecção subsequente, o DNA bacteriano insere-se dentro do cromossomo do hospedeiro por meio da recombinação, né? Então, ganhou genes. E uma das minhas preferidas, tá? É o que a gente chama de transformação. Quando uma bactéria morre, ocorre degradação dos seus envoltórios, de citoplasma, e aí, aos pouquinhos, o seu material genético vai sendo degradado também, fica disponível no ambiente. As bactérias que estão ao redor das bactérias defuntinho conseguem absorver o genoma delas. E não só absorver, como vocês podem ver, como essa célula viva também pode recombinar este DNA ao seu genoma. E assim ganhar variabilidade genética. Seria muito legal se a gente fizesse isso. Imagina, sei lá, morre uma pessoa maravilhosa aí, sei lá, qualquer pessoa, sei lá, Angelina Jolie, tá, que eu coitada, tá, isolo, nada aconteça com ela, mas só pra dar um exemplo. Aí tu vai lá, põe a mão no defunto e daí tu absorve os genes que façam com que ela tenha aqueles beições, né? Daí tu fica lá linda, maravilhosa, beiçuda, né? Porque tu absorveu os genes dela. A gente não pode fazer isso? Mas as bactérias podem fazer isso. Então, elas podem absorver DNA do meio. E esse DNA, comumente, é proveniente de uma bactéria que morreu. Então, 3 estratégias legais aí de aumento de variabilidade genética. Conjugação, transdução, quando é o vírus, e transformação, quando ela absorve DNA externo. E aqui tem uma imagem de uma bactéria que tem o gene fator de fertilidade, que consegue fazer a conjugação. Olha quanta pile ela faz, quanta fibra ela faz até achar uma bactéria que consiga receber o plasmídio dela. Então ela realmente está desesperada tentando ajudar alguém, né, para passar os seus plasmídios, tá? Então a bactéria doadora tem o gene fator F, fator de fertilidade. Esse experimento de Griffith, ele aparece desde as nossas questões lá de biotecnologia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é um experimento que prova que as bactérias têm essa capacidade de absorver DNA do meio. Ele comprova a transformação bacteriana. Como que o Griffith provou isso? Ele pegou... lembra do pneumococo que eu falei pra vocês que causa pneumonia? Tá ele aqui, ó, com cápsula, tá? Um diplococo com cápsula. Então, esse pneumococo, quando ele tá vivo e capsulado e é injetado em um camundongo, o camundongo morre. E se ele pegar simplesmente o diplococo sem a cápsula e vivo, ele injeta no camundongo e o camundongo não morre. O que isso significa? Significa que quando ele tem a cápsula, ele é patogênico, causa doença. E quando ele não tem a cápsula, ele não é patogênico. Porque sem a cápsula ele é mais facilmente combatido pelo sistema imunológico. A gente já falou sobre a importância da cápsula nas bactérias capsuladas. Então, primeira coisa que ele viu, ok, a bactéria pode estar viva, mas sem a cápsula ela não causa doença. E ele fez um segundo experimento, ele pegou o diplococo capsulado e matou. Ele queria ver se era a presença da cápsula que matava o camundongo. Então ele injetou no camundongo pneumococos capsulados, mortos pelo calor. E aí ele viu que o camundongo continua vivo. Então chegou à conclusão de que o que vai matar na bactéria não é a cápsula sozinha, não é o diplococo vivo sozinho, mas é o diplococo vivo com cápsula. E aí, nesse caso, ele faz a pneumonia e morre. E aí, ele passou para a quarta parte do experimento, que acabou corroborando com essa ideia de transformação. O que ele fez? Ele pegou o diplococo vivo sem cápsula e o diplococo capsulado morto.
e misturou os dois, tá? Então aqui eu botei pra vocês, mistura de pneumococo, deixa eu até pegar o meu ponteiro aqui, ele marca texto, ó. Capsulado morto, quer dizer, esse pneumococo tem o gene para a produção de cápsula, e misturou esse pneumococo com um pneumococo vivo, sem cápsula. E sabe o que aconteceu quando ele deu essa mistura pro ratinho? Ele morreu, tá? Então ele morreu. Por que ele morreu se o que estava vivo não tinha cápsula? Daí ele foi lá e fez uma análise do sangue. E no exame de sangue do camundongo, tadinho, botaram ele com a linguinha pra fora, gente, eu não tinha visto isso. Acho que é a orelhinha dele. Enfim. Aí, quando fizeram análise de sangue desse camundonguinho morto, eles viram no sangue pneumococo vivo com cápsula. Como assim? Ele só tinha injetado vivo sem cápsula e morto com cápsula. Então, a partir daí, se entendeu o seguinte, que o material genético das células mortas pode ser o quê? Absorvido pelas células vivas. Se essas células vivas incorporarem este material genético, elas podem passar a expressar eles. Então, segundo este experimento, esses diplococos não capsulados absorveram genes dos diplococos capsulados e passaram a produzir cápsula. E por isso o camundonguinho morreu, certo? Morreu de pneumonia. Essa é a ideia, tá, pessoal? Muito bem. Com relação à nutrição de procariotos, gente, aqui pode acontecer um pequeno caos, tá, na cabeça de vocês, porque não é algo que a gente tenha, não é algo que as plantas tenham, é uma coisa de procarioto. Então, a gente tende a não gostar muito daquilo que é diferente da gente, que a gente não está habituado. Então, cuidado com isso, tá, de não gostar do que é diferente. Isso ocorre em muitas esferas da nossa vida, não só por estudo. O que acontece para as bactérias? Elas podem ser classificadas com relação à fonte de carbono para elas. Como qualquer ser vivo, elas são formadas por moléculas orgânicas, e molécula orgânica tem carbono na composição bioquímica, então elas precisam de muito carbono. Então, se a fonte de carbono delas, deixa eu pegar meu ponteiro aqui de escrever, se a fonte de carbono dela for gás carbônico, CO2, ou seja, a fonte de carbono for inorgânico, eu vou chamar essa bactéria de autótrofa, certo? Porque ela pega algo inorgânico, como é o gás carbônico, e transforma em algo orgânico, como é o caso dos carboidratos, é o que acontece com as plantas. Tá? Então, até aqui não está muito difícil de entender. As plantas são autótrofas porque pegam gás carbônico e, através da fotossíntese, convertem gás carbônico em glicose. E eu vou chamar elas de heterotróficas quando ela pega o quê? Moléculas orgânicas, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, proteínas, lipídios. Quer dizer, a gente chama a bactéria. Tô tentando, gente, tá? É difícil aqui. Lipídios. A gente chama a bactéria. Tá lindo, gente. A gente chama a bactéria de heterotrófica quando a fonte de carbono dela for orgânica. Assim como vocês, senhores heterotróficos, que estão assistindo essa videoaula nesse momento. Vocês têm fonte de carbono aonde? Na comida. Comida é carboidrato, é proteína, é lipídio. Então, até aqui, ok. Eu chamo ela de autótrofa ou heterotrófica quanto a fonte de carbono. Agora, quanto a fonte de energia, elas podem ser chamadas de fotoquímicas quanto a fonte de energia é luz, ou quimiotróficas, cuidado, quando a fonte de energia é uma reação química. Geralmente uma reação de oxidação, certo? Uma reação de oxidação, ela oxida alguma coisa, essa alguma coisa libera energia e ela usa essa energia para produzir as suas coisinhas. Então, é isso, a gente classifica elas nutricionalmente com relação à fonte de carbono em autótrofa ou heterotrófica, quanto à fonte de energia com relação à fonte de luz ou de oxidação. Aí a gente tem 4 grupamentos aqui de bactérias importantes para serem consideradas. Fotoautotróficas são as que vocês já conhecem, tipo as cianobactérias, que fazem fotossíntese. Por que fotoautotrófica? Foto, porque a fonte de energia é a luz, certo?
E autotrófica, porque a fonte de carbono é o gás carbônico. Ok, isso a gente conhece. Mas vocês talvez ainda não tenham ouvido falar das fotoheterotróficas. O que é uma fotoheterotrófica? É uma que usa luz como fonte de energia, mas ela não sabe usar o gás carbônico como fonte de carbono. Então ela até consegue transformar a energia luminosa em energia química, mas ela precisa pegar matéria orgânica. Então tem que ter alguém que produza carboidrato, proteína e lipídio para ela, porque ela não sabe usar gás carbônico. Então ela é uma fotoheterotrófica. É um metabolismo diferente do que a gente estava conversando, tá? Então ela é heterotrófica que nem vocês, porque ela usa carboidrato, proteína e lipídio. Mas no nosso caso, a gente usa essas moléculas para tirar energia de lá também. Elas não. A energia delas não vem dessas moléculas. O que vem dessas moléculas é o carbono e ponto. A energia delas vem da luz. Ela faz ATP a partir de luz. E acabou, tá, gente? Então, é uma forma alternativa. Quimioautetrófica você já conversa, a gente já teve também lá na ecologia. O que é uma quimioautetrófica? Exemplo, lembra da nitrobactéria, nitrosomonas, nitrobacter? Pois é. Elas oxidam o quê? De repente, amônia e nitrito e nitrato. Por quê? Porque essa oxidação libera energia para elas. Mas elas são autotróficas porque o carbono que elas usam para produzir as suas moléculas orgânicas vem do gás carbônico, tá? Então, isso a gente já sabia. Então, quimioautetrófica é parecida com planta, a única diferença é a fonte de energia. Planta usa luz. Bactéria quimiosintetizante usa como fonte de energia uma reação química, geralmente uma reação oxidativa. E outra bactéria que talvez vocês ainda não tenham estudado são as sulfobactérias ou bactérias sulfurosas. Essas bactérias são fotossintetizantes, tá? Tem luz como fonte de energia. Eu chamo ela de sulfobactéria por quê? Porque na fotossíntese tradicional, a gente estudou que os hidrogênios que a gente usa para fazer NADP, lembra NADPH2, que a gente usa lá no ciclo de Calvin para fazer a glicose, os hidrogênios na fotossíntese tradicional vêm da água. Lembra da fotólise da água? Pois é, no caso das sulfobactérias, os hidrogênios, e eu não estou falando de carbono, eu estou falando de hidrogênio para fazer fotossíntese. Não vem da água, vem de compostos de enxofre, como este que vocês estão vendo aqui, certo? Então, existe uma grande biodiversidade com relação às formas de nutrição dos micro-organismos, e algumas vocês viram aqui, tá? Podem ser fotoautotróficas, fotoheterotróficas, quimioautotróficas, sulfobactérias. A gente viu com relação à quebra de moléculas orgânicas, elas podem ser aeróbicas, anaeróbicas estritas ou anaeróbicas facultativas. É uma biodiversidade absurda de potenciais nutricionais, e a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que raramente isso é cobrado, tá? Então é só mais para que vocês conheçam mesmo que a gente passa isso para vocês. Cianobactérias, pessoal, aqui estão aquelas que eu falei para vocês que podem produzir hormogônios, tá? Então, essa aqui é uma cianobactéria, pode formar de repente limo em cima de rochas, tá? Então, tu pega limo pode ser uma colônia de cianobactérias, e aí tu põe no microscópio lá e tu vai ver, olha que bonitinho esses streptococcus fotossintetizantes, tá? Cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese, tem a membrana fotossintética que podem ter pigmentos fotossintetizantes. Elas são as maiores responsáveis pela quantidade de oxigênio que a gente tem na atmosfera hoje em dia. Elas são verde-azuladas, tá? Por isso cianobactérias, quando elas apresentam tanto clorofila quanto ficocianina. É esse caso aqui, ó, que bonitinhas, tá? Elas têm um pigmento azulado, que é a ficocianina. Ou não, elas podem ser só verdes mesmo, como a maioria que a gente conhece mais. Lembra dos líquens? Não se esqueçam que os líquens são formados por, geralmente, cianobactérias e fungos, certo? E aí eles formam essa associação mutualítica que a gente estudou bastante lá na ecologia. Não se esqueçam das cianobactérias que fazem biofixação de nitrogênio no oceano, tá? Então, no oceano, elas não só são importantes porque são produtoras, alimentam, né, fazem parte do fitoplâncton, alimentam zooplâncton e tudo mais, mas também porque elas fazem biofixação de nitrogênio, tá? Nos ambientes aquáticos, não só marinhos. Odeio essa palavra, utilidades. Para que serve, né, esse ser vivo? Serve para nada, tá? Ele tem valor em si,
mas dentro da gente ou na nossa sociedade eles podem ter aplicações. Com relação à decomposição, presença no ciclo do nitrogênio, já conversamos. Já conversamos também lá no módulo de metabolismo energético que várias fazem fermentação acética e produzem vinagre. Um gênero importante é o Acetobacter, que faz vinagre pra gente. Lá a gente também estudou sobre fermentação lática. Então, Lactobacillus é um gênero de bactérias que faz coalhada pra gente. Tem outros bacilos que fazem coisas legais pra gente. Tipo, bacilos, o gênero Bacillus pode produzir antibióticos como a tirotricina e a bacitricina, são antibióticos importantes. E o gênero Streptomyces pode produzir antibióticos como neomicina. Inclusive, várias são utilizadas para a produção de vitaminas, né? B12, por exemplo, é produzida na nossa microbiota intestinal por bactérias. B9 também, produzida pelas bactérias da microbiota intestinal. Então, 1 milhão de utilidades, né, elas têm para a gente. Lá no módulo 15 da biotecnologia, que vocês estudaram, já assistiram essa videoaula, pelo amor de Deus. Vocês estudaram que bactérias podem ser utilizadas na tecnologia do DNA recombinante, por exemplo, onde a gente usa bactérias para produzir insulina, fatores de coagulação, sabe? Uma série de medicamentos que ajudam as pessoas no dia a dia. Vitamina K também pode ser produzida pela nossa microbiota. Na ecologia, a gente estudou que tem várias bactérias que podem controlar problemas ambientais, tipo derramamento de petróleo. Lembra da biorremediação? Elas podem ser controladores biológicos de insetos praga, como é o caso desse bacillus aqui, que acaba matando o inseto que é praga nas lavouras. Então, elas podem ser usadas para controle biológico, biorremediação, produção de vitaminas, produção de medicamentos, vinagre, coalhada, biofixação de nitrogênio, decomposição. Elas são sensacionais, tá? Então, coloca tudo isso aí no teu hall de finalidades bacterianas, se é que elas precisam ter alguma finalidade. E, claro, uma pequena porcentagem das bactérias são patogênicas para a gente e para outros seres vivos, e são elas que a gente vai estudar a fundo no próximo vídeo, o vídeo de bacterioses, tá? Com relação ao domínio ARC, algumas ponderações são importantes. Por exemplo, elas são mais próximas da gente, esses procariotos, né, as bactérias, as arqueias, só tem em comum o fato de elas não terem núcleo. Mas as arqueias, olha só o nó dela, né, são muito mais próximas dos eucariotos do que dos demais procariotos. Então, nós temos um ancestral comum com arqueias. Então, aqui as arqueias, uma fotinho delas, bem bonitas, tá? Lembrando que elas podem ou não ter parede celular. A parede celular dela nunca é de peptídeo glicano, isso é para bactérias. A parede celular dela geralmente tem uma composição bem variável, pode não ter, e quando tem, geralmente é de polissacarídeos complexos associados a proteínas, mas não será de peptídeo glicano, tá? Então anota aí, polissacarídeos complexos associados a proteínas. E elas são chamadas de extremófilas, porque elas vivem em ambientes extremos, tá? Termofílicas são aquelas que ficam em locais muito quentes ou muito frios. Metanogênicas são aquelas cujo metabolismo libera metano, tá? Então elas geralmente vivem em ambientes sem oxigênio. E as halofílicas são as bactérias que toleram grandes quantidades de sal, tá? Podem viver em pHs muito ácidos, muito alcalinos. Então, elas vivem em ambientes extremos, por isso todas elas são classificadas como termófilas, tá? Então, aqui estão os principais grupamentos, tá? Termoproteus são essas termófilas, metanococos são aquelas cujo metabolismo libera metano, ou metanogênicas, né? E as halófilas são essas que acabam tolerando grandes quantidades de sal, tá? Metanosarcina também tem relação com produção de metano. Então, assim, tem utilidades para arcas? Óbvio que tem, claro que tem. Lá na biotecnologia, que vocês também já assistiram a videoaula, não me digam que vocês não assistiram, tá? Vocês estudaram a tecnologia PCR, reação em cadeia da polimerase. Nesse vídeo, vocês viram que a DNA polimerase, que tolera o termociclador, que eleva a temperatura a 90 graus Celsius, é uma polimerase de uma árquea termófila.
Se tu pegasse uma DNA polimerase humana para fazer várias cópias de genes, ela ia desnaturar ali em torno de 40 graus Celsius. Então, a gente precisa delas para biotecnologia, para amplificação de genoma. Se tu não lembra o que é PCR, volta no vídeo de biotecnologia e assiste ele agora já, tá? Não deixa para depois. Já caiu no Enem PCR, vai assistir a videoaula. E também tem algumas árqueas que têm pigmentos fotossintéticos cujo movimento é absurdamente rápido. São bactérias que literalmente têm moléculas que podem se movimentar na velocidade da luz. Então, a partir delas, estão se desenvolvendo tecnologia para o desenvolvimento de inteligência artificial em chips de silício, tá? Então, assim, elas são muito importantes para a biotecnologia, para os ecossistemas que elas ocupam, que são ambientes extremos, né? E é isso. Então, a partir das próximas aulas, tá? Depois do próximo vídeo que vocês vão assistir de bacterioses, a gente vai sair falando sobre o eucarioto. E a gente vai entrar neste ramo aqui da vida, onde a gente vai falar sobre protistas, tá? Que antigamente era um reino, mas enfim, aqui tem alguns deles, Diplomonadidas, Microsporide, Entamoeba, Ciliado, Parabasalha. A gente vai falar sobre todos os protistas, tá? Dentre eles, protozoários e algas. Depois a gente vai falar sobre os 3 reinos que ainda são considerados categorias taxonômicas válidas, tá? O reino animal, o reino fúngico e o reino vegetal. Mas são cenas dos próximos capítulos. Agora, avança aí para as bacterioses, certo, pessoal? Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.